Vamos à palavra de Deus. Pega o Evangelho, abra por favor comigo, no capítulo 4, Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, e o versículo de número 1. Estamos continuando a mensagem que a gente ministrou na terça-feira. O Senhor Jesus foi batizado nas águas e agora ele vai para o deserto para ser tentado pelo diabo. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1. Diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Amém? Põe a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos, vamos fazer uma breve oração. Estamos na segunda mensagem da campanha Nos Passos do Senhor Jesus. Estamos só começando, muitas coisas boas a gente vai aprender através dessa campanha. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai Todo-Poderoso, fala conosco através da Tua santa palavra, fala com cada vida que está aqui, abençoa mesmo, Senhor, vai ao coração dessa pessoa que tem desejo de aprender o Evangelho e que essa pessoa venha crescer na fé, no nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus e pode aplaudir bem forte a palavra do Senhor. O Senhor Jesus, quando se batizou nas águas, o Espírito Santo desceu sobre ele, ele foi obediente à justiça de Deus e até mesmo a voz de Deus foi ouvida aprovando o batismo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus fez tudo certo, um filho obediente. E qual é a recompensa de tanta obediência? O deserto. A gente sempre imagina que por fazer as coisas certas, vamos ter uma recompensa, humanamente falando, boa. Qual era o natural? Foi fiel, foi obediente, vai ser abençoado, vai para a terra prometida. Mas é justamente o contrário. O Senhor Jesus, ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto. Você lembra nas mensagens que a gente, no ano passado, a gente falou, quando o povo saiu do deserto para entrar onde? Na terra prometida. Depois que cruzaram o Rio Jordão, estavam na bênção, na terra prometida. O Senhor Jesus vai na contramão dessa lógica. Ele vai sair da terra prometida, da terra de Israel, vai passar pelo Jordão e vai entrar no deserto. Nem sempre por obedecer à vontade de Deus, Deus vai nos dar o caminho mais fácil. Muitas vezes fazer a vontade de Deus representa ir para o deserto. O que representa o deserto no imaginário popular? O que é o deserto? Lugar de prova, de sofrimento, lugar de escassez, tribulação. O deserto representa isso. O Senhor Jesus, ele vai para o deserto com um outro significado. Ele vai para a escola e ali ele vai ser o aluno de Deus e ele vai ser aprovado. Às vezes, por fazer a vontade de Deus, você acaba indo para o deserto, mas não se preocupe, é o Espírito de Deus que vai te levando. Chegando ali, aparece pela primeira vez na história, de uma maneira muito clara, o diabo. Então foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Para quê? Ser tentado pelo diabo. Aparece aqui
o diabo pela primeira vez, por fazer a vontade de Deus, olha a recompensa que Jesus ganhou. O Espírito Santo desceu, o Pai aprovando tudo, olha a recompensa. Qual é a recompensa? Foi levado para o deserto para ter um encontro com o diabo. Às vezes a pessoa, ela imagina assim, não, estou servindo a Deus, está tudo certo na minha vida, eu tenho o Espírito Santo, o céu está aprovando a minha vida. E o que é que acontece? Vai para o deserto. E depois, o diabo vai aparecer para a pessoa. Situações difíceis, provações, lutas, nem sempre fazer a vontade de Deus quer dizer que a pessoa vai estar sempre abençoado na terra prometida. Às vezes Deus vai ter caminhos diferentes, mas isso é para amadurecer a nossa fé. Amém? E agora o que é que vai acontecer? Jesus vai passar 40 dias no deserto da Judeia. É um lugar muito parecido com o sertão. É um lugar quente, sem sombra, e é um lugar até mais difícil. Porque aqui ainda você vê um verde em um lugar, vê um verde em outro lugar. O deserto da Judeia não é assim. Só tem pedra e terra. Não tem um verde em lugar nenhum. Não tem um lugar para Jesus colocar a cabeça e se proteger debaixo de uma sombra. Não existe isso. É sol o tempo todo. Aquele calor, aquela fome, 40 dias, aquela dor, aquela escassez. E aí, no dia de número 40, o diabo aparece. Aparece justamente no momento em que Jesus está mais fraco, com mais fome, cheio de dores, no momento onde a escassez é mais aguda. No dia de número 40 aparece o diabo, e o diabo vai se aproximar do Senhor Jesus e vai ver aquela carência que ele tem de pão, aquela necessidade, aquele vazio. Então o diabo vai investir para derrubar o Senhor Jesus ali no deserto, no momento de maior fraqueza. Então ele vai dizer para o Senhor Jesus, versículo de número 3, e chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Você não é o Filho de Deus? Você está com fome. Manda essas pedras se transformarem em pães. O Senhor Jesus olhou para o diabo, para o tentador, e usou a palavra e disse o seguinte, versículo 4, ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O Senhor Jesus usou a palavra, e isso é fruto de todo aquele tempo que ele passou estudando as Escrituras, quando criança, quando jovem, até a idade adulta. Ele respondeu ao diabo na palavra, não somente de pão viverá o homem, não somente de coisas materiais e terrenas, mas de toda a palavra que sai da boca do céu, de Deus, ou seja, não só das coisas terrenas, mas das coisas celestiais. Se Jesus tivesse cedido à tentação do diabo, ele iria satisfazer a sua carência, a sua necessidade, obedecendo o diabo. Jesus preferiu permanecer no deserto sofrendo e com dores de fome, do que satisfazer aquela necessidade de comida obedecendo o diabo. Era preferível sofrer no deserto com Deus do que encher a barriga das ofertas do inimigo. Jesus tomou essa decisão, nem só de pão viverá o homem. Eu não vou obedecer a você, diabo. Você quer saber uma verdade? Quando a pessoa está mais fraca, mais vulnerável, mais necessitada de alguma coisa,
É aí muitas vezes que o diabo aparece com um atalho para resolver aquela situação. A pessoa está passando aquela dificuldade, aí o tentador vem. Você não precisa de dinheiro? O dinheiro está aí, ó. É só pegar. Aí a pessoa, é mesmo, eu estou precisando de dinheiro. E o que é que o tentador faz? Ele vem no ouvido, pega o dinheiro, ninguém vai saber. É assim que o diabo faz. Aí a pessoa vai lá e pega o dinheiro. Ela está precisando de dinheiro, ela está passando uma dificuldade. Quando ela deveria dizer, é preferível eu passar dificuldade na presença de Deus do que eu pegar isso aí é coisa do demônio para acabar com a minha vida com Deus. As coisas aparentemente são fáceis e boas, mas se Deus não está ali, a pessoa tem que abrir mão. É melhor padecer servindo a Deus, é melhor ficar no deserto. Jesus tomou uma decisão, se for o caso eu vou morrer aqui de fome, mas eu não vou comer o pão que o diabo está oferecendo. Eu prefiro padecer com Deus do que pegar esse atalho aí, essa facilidade. E é aí que está a grande provação do caráter do Senhor Jesus. Muitas pessoas, elas têm a facilidade de mentir para levar algum tipo de vantagem, de enganar. E aí depois fica culpando o político, fica culpando o governo. Você quer saber uma verdade? Depois de muito refletir sobre a situação do nosso país, infelizmente, temos o país que merecemos. Porque a grande maioria das pessoas, acredito não todo o povo de Deus, mas a grande maioria das pessoas, se for para levar alguma vantagem em cima de alguém, ela não pensa duas vezes. Ela prefere levar a vantagem, mas ela não procura fazer o que é certo. Então, quando o país está aí nessa dificuldade, é porque foi uma escolha, não do político, mas a escolha das pessoas como uma nação. O país só vai mudar se as pessoas mudarem. Quando aquilo que for certo for mais importante do que levar vantagem em cima de alguém, então o país vai ser um país diferente. O diabo olhou para o Senhor Jesus, percebeu que ele não ia cair na primeira, vou fazer outra coisa agora. Transportou o Senhor Jesus para o alto do pináculo. E o que é o pináculo? É a muralha que ficava ao redor do templo. Em um momento, Jesus estava lá em cima. Então, o diabo vai apelar para o orgulho do Senhor Jesus. Vai apelar para a vaidade. Versículo de número 6. E disse-lhe o tentador, dizendo, a segunda tentação. Primeira tentação, quando Jesus estava lá embaixo, no deserto com fome, foi fiel. Não derrubou ele lá embaixo, então o diabo levou ele lá para cima. Você quer saber uma verdade? É nessa hora que muito crente cai. Enquanto ele está na pior, pequeno, na dificuldade, ele serve a Deus. Mas quando ele sobe alguma coisinha lá na vida, quando ele cresce alguma coisinha, ele já fica orgulhoso e já se esquece que foi Deus que colocou ele ali. Tem gente que esquece de Deus quando sobe na vida também. Quando começa a ganhar dinheiro, quando começa a adquirir bens, quando começa a ter uma importância na sociedade, aí muitas vezes é o diabo levando a pessoa lá para cima, sabe? Enchendo o ego da pessoa, o orgulho da pessoa. Aí quando a pessoa chega lá em cima, qual é a proposta do diabo? Versículo de número 6. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Olha a provocação. Tu és o Filho de Deus? Se joga aí de cima. Olha aquelas pessoas lá embaixo. Tu és o Filho de Deus? Tu és mesmo o Filho de Deus? O diabo provocando, atiçando. Sabe,
Tu és o Filho de Deus mesmo? Se joga daí. Sabe qual era a altura desse lugar que eles estavam? 70 metros. É um prédio aí de mais de 40 andares. Era um lugar altíssimo. Tu és o Filho de Deus? Se joga daí. E aí ele vai usar até a Bíblia agora. Porque está escrito: aos teus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Agora o diabo vai usar até a Bíblia. Isso aqui está escrito no Salmo. Lança-te daí, porque está escrito: os anjos vão te segurar. Sabe, é assim que o diabo trabalha até hoje. Ele vai trabalhando no orgulho do homem, da mulher. O homem está ali com os amigos, aí vem um diabo e diz assim: você não vai beber não? Você não é homem não? Olha aqui a bebida, bebe logo, rapaz. Você é homem ou não é? Aí o cidadão nem quer beber. É mesmo, né? Eu vou beber porque é mesmo, eu sou homem, eu vou beber. Aí ele bebe. Tem ali alguma coisa errada para fazer. Você não tem coragem de fazer não? Vai lá, você vai deixar isso barato? Aí a pessoa, é mesmo, eu tenho coragem. E vai lá e faz uma coisa errada. A mulher enfrenta um problema no casamento, aí o diabo se aproxima. Alguém usado pelo diabo diz assim: você vai deixar isso barato? Trai ele também. Se ele está te traindo, dá o troco. Ou então, deixa esse homem. Você não tem coragem de deixar esse homem que te faz tanto mal? Ao invés da pessoa orar e lutar pela família, ela escuta a voz do diabo e por causa do orgulho, ela faz aquilo que o diabo quer. Se Jesus fosse orgulhoso, é mesmo, né? Eu sou o Filho de Deus, vou me jogar daqui. Oh! Pá! Lá embaixo. Morreu Jesus. Nunca foi tão fácil acabar com o Filho de Deus. 70 metros, a morte é certa. Um mergulho para a morte. Veja o que é que o diabo faz, minha gente. O diabo fica atiçando a pessoa a fazer coisas erradas para provar uma coragem. Está vendo aqui, ó, essa droga aqui? Você não é homem não para usar com a gente? Aí a pessoa, é mesmo? Aí para não ficar por baixo, aí pratica aquele algo que é errado. E sabe o que acontece depois? É como aquele que se lança no pináculo, quebra a cara lá embaixo. Porque o diabo fica atiçando a pessoa a pular do abismo. E quando a pessoa pula, o diabo fica dando gargalhada, porque ela está fazendo coisas para se autodestruir. E fica provocando a pessoa, fica, sabe, incentivando a pessoa a fazer aquela coisa errada. O Senhor Jesus não entrou nessa estratégia do inimigo, não entrou nessa pilha. Calmamente olhou para aquela situação e, usando a Bíblia, disse, versículo de número 7, e disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não vou sair da igreja hoje, ficar brincando no mundo, depois eu volto. Está tentando a Deus. Numa dessa aí pode dar errado. Vou servir a Deus agora, depois eu vou embora, depois eu volto, faço o que eu quero. E aí a vida da pessoa tem aquele espaço que o diabo tem acesso. Ela nunca vence o diabo está sempre pisando naquela vida. Ao invés da pessoa pisar no diabo, é o diabo que pisa naquela pessoa. Porque ela está sempre recebendo aquilo que o diabo oferece. Jesus disse, não precisam me jogar daqui não. Existe a lei que é a lei da gravidade. Não tentarás o Senhor teu Deus. E se o anjo aparecer? Muito bem, as pessoas lá embaixo vão ver aquele teatro de magia, aquela coisa sobrenatural, e vão crer em Jesus pelos motivos errados.
não pela mensagem, mas apenas por aquele sinal magnífico. E a fé vai ser baseada nisso aí. E não é essa a verdadeira fé. Jesus é o nosso Salvador. Jesus, a maior obra que ele realiza é na cruz. A maior obra que Jesus realiza é dando o sangue dele, não voando aí segurado por um anjo. Então, o diabo vai escutar essa. Mais uma vez, o diabo se recolhe. E agora, o que eu vou fazer para derrubar Jesus? Então, ele vai para a terceira tentativa. Uma proposta direta. Ele vai chegar para o Senhor Jesus e agora, sem arrodeios, ele vai dizer exatamente aquilo que ele quer. Vai mostrar todos os reinos do mundo e a glória deles, todas as riquezas, todo o luxo, todo o conforto, todos os prazeres, todo o poder. E vai dizer assim, olha só para tudo isso. Jesus estava onde? No deserto, há 40 dias vivendo ali, sem nenhum conforto, queimado do sol, cheio de dores. Quando a pessoa passa muito tempo sem se alimentar, o estômago dói, a boca seca. Estava ali Jesus homem, naquela situação tão difícil. Está vendo aqui, Jesus? Olha só isso aqui, eu posso te dar as melhores bebidas, das melhores safras, as melhores coisas que o mundo pode oferecer, que o dinheiro pode comprar. Tudo isso te darei. Qual é o preço? Muita gente dá alma para o diabo para ter um pouco dessa glória mundana, sabe? Tem gente que negocia até a alma. Tem gente que faz negócio com o diabo para poder crescer nessa vida. Tem gente que dá tudo. Dá galinha, dá bicho, dá tudo, para receber aquilo do demônio. Jesus estava vendo tudo aquilo, o demônio ali fazendo a magia dele, mostrando aquela visão. Tudo isso te darei. Qual é o preço? É muito simples. Se prostrado me adorares. Uma única vez. Uma única vez. Dobra o joelhinho, beija o pé de Satanás, toma, é tudo teu. Uma única vez. E a gente olha assim e pensa, mas meu Deus, eu nunca ia fazer um negócio desse não. Lembre-se, Jesus estava 40 dias, sem se alimentar, no momento mais difícil. Olha aqui, ó, tudo te darei. Você sabe quando o diabo aparece para te tentar? É quando você está no deserto. Teu casamento não está bem? O diabo já envia outra mulher para acabar de uma vez o teu casamento. Teu casamento não está bem? Teu marido não tá de bem com você? O diabo já envia um homem. Já envia algo desonesto. Porque o diabo sempre trabalha olhando o que está faltando em nossa vida. Então ele vai mostrar uma solução fácil. Você sabe o que é que o diabo quer? Ele não está tão interessado assim nas pessoas lá do mundo. Eu vou dizer para você o que é que o diabo quer. A Bíblia fala que o diabo olhou para Deus, pois ele era um querubim ungido, e ele teve inveja de Deus. E ele disse assim, eu colocarei o meu trono junto às estrelas de Deus, e serei semelhante ao Altíssimo. O que o diabo quer e sempre quis é ser adorado como Deus. E sabe o que é que ele mais quer? É ser adorado como Deus na igreja. As pessoas que são supostamente os servos de Deus, viver não adorando a Deus, mas adorando ao diabo, porque o que o diabo quer é ser adorado no lugar santo. É isso que ele quer. Sabe quando a pessoa adora o diabo? É quando ela vive o evangelho sem amor. É quando ela vive o evangelho sem perdão. Ela é da igreja, é uma pessoa cristã, mas tem mágoa no coração. É quando, ao invés de agradecer a Deus, a pessoa fica murmurando pelos cantos da boca. Só murmurando, só reclamando, só se queixando. E ela vai adorar a Deus,
mas com o seu coração cheio de coisas más e cheio de brechas, e o diabo está ali, e ao invés de ser da boca dessa pessoa um manancial de louvor, é um louvor, só que é um louvor a Satanás. Porque quando a pessoa reclama das bênçãos de Deus, ela está dizendo que Deus é injusto e que o diabo é melhor do que Deus. Olha aí, Jesus está tão fiel a Deus, se batizasse nas águas, recebeu o Espírito Santo, está tão santinho, tão crentinho, está aí, ó, todo arrebentado. Olha Jesus, eu sou melhor do que Deus, ó, tudo isso te darei. Eu não quero muita coisa de você, eu só quero que você me adore, porque se você me adorar, você nega a Deus. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. É fácil, é simples. Você vê as coisas que o diabo oferece para cada cristão, o pecado está aí escancarado. Cada um pode pecar e fazer o que quiser, mas quando a pessoa faz isso, ela vira as costas para Deus. Então ela tem que tomar uma decisão. O Senhor Jesus tomou a decisão e disse, versículo de número 9, versículo 8, novamente o transportou o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Versículo 10, Jesus tomando a decisão. Então disse-lhes Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Só a Ele servirás. E se for no deserto, vai ser no deserto. E se for com a ausência de muitas coisas importantes, assim será. Porque é melhor estar no deserto com Deus do que estar em qualquer outro lugar sem Ele. E essa é a grande lição. Você quer saber uma verdade? Depois que a pessoa se batiza nas águas, é aí aonde o diabo mais investe, para tirar a pessoa da igreja. Por isso que eu observo, e isso acontece com outros pastores também, a pessoa se batiza, até o batismo ela está firme na igreja, depois se batiza, às vezes a pessoa desaparece da igreja, porque o diabo é agora que ele vai, opa, se batizou, vou cercar essa pessoa por todos os lados, vou colocar alguém na vida dessa pessoa, vou colocar uma amizade, vou cercar essa pessoa, e aí a pessoa vai e cai. É um ponto crucial, é uma encruzilhada. Me batizei e recebi o Espírito Santo, pode ter certeza, é a hora que o diabo vai aparecer. Jesus vai resistir no deserto, vence o diabo. E aí o que é que vai acontecer? O diabo vai se afastar, porque ele não encontra mais nenhuma brecha na vida do Senhor Jesus, ele não encontra mais nenhum tipo de moral na vida de Jesus, então ele vai se afastar, e futuramente ele vai tentar outras estratégias para destruir Jesus. A violência, a inveja, pessoas vão se levantar para planejar a morte do Senhor Jesus, vai tentar outros meios de parar o Senhor Jesus. Mas nesse momento aqui, Jesus venceu o diabo. E por isso, por esse motivo, agora, ele pode sair daqui, e aonde ele vai, tem alguém perturbado, ele tem autoridade para repreender o demônio, porque na vida dele não tem nenhuma brecha. Tem alguém perturbado, tem alguém com problema espiritual, Jesus vai lá e produz libertação, porque agora ele está pisando nos demônios, e não é o diabo que está pisando na vida dele. Quando a pessoa abre mão de adorar a Deus, e quando ela tem muita brecha,
ela recebe as ofertas do diabo, ela cai em tentação, ela é uma pessoa manca na fé, ela às vezes adora a Deus, às vezes adora o diabo. Quando tem uma vantagenzinha, ela vai lá, ela mente, ela engana. O que é que acontece? O diabo vai lá e pisa nessa pessoa. Então fica aquele crente manco, nem cresce na fé e nem desaparece de uma vez, fica apanhando do demônio. Jesus não tinha isso. O diabo não tinha moral na vida de Jesus, então ele pisava nos demônios. Ele pisava na cabeça da serpente. Ele pisa na cabeça dos demônios. Versículo de número 11. Depois de tudo, olha o que é que vai acontecer. Então o diabo o deixou. Você quer saber uma coisa importante? O primeiro homem, Adão, ele recebeu as mesmas tentações de Jesus. As mesmas tentações. Foi tentado na vaidade e ali ele pereceu. O fruto do conhecimento do bem e do mal veio e a conversa do diabo era essa: sereis semelhante ao Altíssimo, conhecedor do bem e do mal. Olha que proposta maravilhosa. Vocês vão ser igual a Deus. Olha a vaidade entrando no coração. Não se contentaram em receber aquilo que Deus estava dando. Vocês serão iguais a Deus. E outra, vocês não vão morrer. Ali eles foram enganados. A vaidade entrou no coração. Você sabe, existe uma coisa muito perigosa que o diabo vai sempre usar para derrubar o cristão. A primeira coisa são as provas, as lutas, o deserto, a escassez. Mas tem outra coisa mais perigosa do que isso, é o orgulho. É a sensação de sucesso. É quando aparentemente está tudo dando certo. Então o diabo ali também encontra uma forma de tirar o foco da adoração. Sai o Criador e entra a criatura. Então a pessoa começa a ter uma devoção maior pela criação do que pelo Criador. É quando a criação fica mais importante que o Criador. Sereis semelhantes a Deus. Então devemos ter cuidado para que a nossa fé não venha a ser uma fé baseada somente no nosso orgulho. Deus não seja apenas nosso empregado e a gente diz para Deus: eu quero assim, 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 assim. E pronto. É como se o Deus fosse a gente. E o Deus fiel e verdadeiro fosse o nosso mordomo. Não é assim? Aquele que faz os nossos mandados. E não é assim. Ele é Deus e Ele é soberano. Depois que o Senhor Jesus passou por tudo isso, aí então, nesse momento, depois de tudo isso aí, vieram os anjos e os serviram. Versículo 11. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e os serviram. Amém? Diga glória a Deus. Pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. Graças a Deus.